Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tetra Talks, um canal sobre bombas e movimentação de fluidos industriais. Nessa edição, conversei com o Frederico Esteves, engenheiro da FEI e profissional com mais de 40 anos no mundo de bombas. Em pauta, o que eu devo considerar na hora de escolher um fornecedor de bombas pneumáticas. Falamos sobre custo de energia e consumo de ar comprimido, vida do diafragma, compatibilidade química e materiais, pistão externo da bomba e sua sanitariedade, capacidade de aspiração, entre outros temas muito importantes. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seus comentários e dúvidas e se gostou, dá aquele like. Frederico, seja bem-vindo. Legal. Hoje a pergunta que não quer calar é: o que nossa audiência deve considerar na hora de escolher um fornecedor de bomba pneumática ou na hora de escolher uma marca de bomba pneumática? Legal, vamos lá. Bom, a coisa mais fácil que tem é escolher por preço, né? Fazer uma análise técnica, ou verificando se a curva da bomba, se ela atende a vazão, se os materiais de construção da bomba são os mesmos, né? Como, por exemplo, o material do corpo da bomba, o material do diafragma, tá? E nisso as bombas são muito parecidas, né? As curvas são muito parecidas em termos de vazão e pressão máxima, tá? Mas existem alguns fatores escondidos, né? Que podem fazer uma grande diferença. Tá? Escondidos, Frederico? Não escondidos, tá? Mas não tão aparentes, vamos chamar Talvez, assim. Tá? talvez seja, em alguns casos, sejam até de fato propositalmente escondidos para que. Pode ser, mas que não são tão comuns, né? Para o usuário, tá? Ou para quem vai analisar, não são tão comuns. Então, essa análise técnica, ou parecer técnico, ou equiparação técnica, né? Acaba sendo bastante superficial. Só que esses fatores, né, que muitas vezes desconhecidos, eles podem causar uma grande diferença em termos de custo de operação, tá? Tanto direto como indireto, ao longo de um período de tempo. Tá? Então, a ideia qual que é? A ideia não é dizer como que você deve escolher, né? Mas é simplesmente uma sugestão. Tá? É lógico que preço inicial é importante, tá? E nem em sempre tudo, vai fugir disso, né? mas a ideia é te fornecer mais ferramentas, né, para você fazer uma boa escolha, tá? No final acaba não só salvando dinheiro, mas também muita dor de cabeça, entre outras. Exatamente, por isso que eu falei custos diretos e indiretos, né? E riscos e por aí vai. Eu vou compartilhar a tela para ficar mais fácil. Okay. Então, vamos lá. Bom, quais seriam esses outros, né, pontos que eu considero relevantes serem analisados, tá? O primeiro ponto é qual é o material do bloco central, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eu só nesse momento vou listá-los, né? Mas vou falar um pouco sobre cada um deles. Bom, o material do bloco central. Por que isso é importante, né? Porque todo diafragma, uma hora ou outra, rompe, tá? E ele rompendo, o fluido bombeado vai entrar em contato com o bloco central, tá? E então esse é aconselhável, né, que esse bloco central seja quimicamente resistente ao fluido bombeado. O segundo ponto é o deslocamento em litros por pulso, a cada pulso, porque isso vai ter uma influência direta na vida do diafragma e na capacidade de aspiração da bomba, tá? Então, porque o que acontece?
Basicamente, o diafragma rompe em função de fadiga, né? Em milhões de pulsações, tá? E em função de outros aspectos também, tá? Mas fadiga é fato, viu, Mota? fadiga é fato, tá? E é mais mensurável, tá? Então, quanto mais deslocar em litros por pulso uma bomba, menos ela vai ter que pulsar, né? Então, Certo. teoricamente, mais vai durar o diafragma, tá? E outro aspecto é se a bomba se desloca mais litros por pulso, no ciclo de aspiração, né, esse pulso, esse diafragma se move mais. Então, e ele se movendo mais, ele aspira mais. Ele tem uma capacidade de aspiração maior, né? Como se o seu pulmão fosse maior. Então, você consegue aspirar mais ar, né? Isso Uhum. pode ser importante em algumas situações, tá? E isso pode ser definido pelo tamanho do equipamento que você está comprando, é isso? Também, mas bombas de um mesmo tamanho podem ter deslocamento em litros por pulso diferentes, tá? Tá. Bom, ponto 3 é o material do diafragma, né? O material do diafragma pode ser teflon, por exemplo, o neoprene, o Viton, o borracha natural. Eles têm diferentes resistência química, né, ao fluido bombeado e também em relação à fadiga, né? A Certo. vida do diafragma em relação à fadiga é diferente, tá? E é É, isso que a gente vai deixa eu mostrar. só questionar um pouco mais nesse tema aqui. Uhum. Quando você fala que é importante analisar o material do diafragma, existe, é notável que existe casos onde essa compatibilidade, esse material não é levado em consideração ou às vezes subestimada essa questão? Na seleção da bomba, eu acho que é raro, tá? A não ser que algum fluido seja omitido, tá? Então, Uhum. se comprou a bomba, sei lá, para bombear 10 fluidos diferentes, ou um efluente, né? E não se soube ou não se considerou que, por exemplo, esse efluente tinha soda ou tinha um material um solvente que possa vir atacar o diafragma. Tá? Ou algumas vezes, quando se compra a bomba para uma aplicação e por uma razão qualquer acaba se utilizando a Troca. bomba para outra, tá? Que Mas é comum em pneumáticas por serem portáteis, digamos assim, né? nem sempre, depende. Tá. Nem sempre a bomba é portátil, tá? Pode ser Pode ser fixa. fixa e dedicada, tá? Nem Uhum. sempre é uma bomba multiuso, não. Tá bom. Bom, o outro fator seria a forma do diafragma. A gente vai ver isso, tá? Quais são essas formas. O outro ponto seria também o desenho do pistão externo, tá? Isso vai influenciar bastante dependendo, logicamente, da aplicação, tá? Na vida do diafragma e na sanitariedade da bomba como um todo, tá? Na facilidade de limpeza da mesma. E eu acho que por último, e talvez o que pode impactar mais em termos de custo de operação é o consumo de ar comprimido, tá? Uhum. Que Pode muita variar. gente que pode gerar uma grande diferença no custo de operação da bomba e dar uma grande economia, tá? Eu vou dar uma visualmente, falar um pouquinho mais sobre cada uma desses pontos, tá? Bom, aqui, né, nós temos a vista explodida da bomba, aqui a válvula de ar, né? Um eixo que interliga os dois diafragmas e a válvula de ar vai jogar o ar ou para o lado esquerdo aqui ou para o lado direito, dentro desta câmara que é a câmara de ar, tá? Certo. Então, o que acontece? O que eu estava falando do bloco central. Na realidade, o bloco central é todo esse conjunto aqui, né? Que pode ser uma peça só ou separado, dependendo do tamanho da bomba, do material de construção, tá? Tá, então É,
Sendo que essas três partes amarelas aí não compõem o bloco central, é isso mesmo? Isso é a parte pneumática da bomba. Isso é a Tá. parte pneumática da bomba. Agora, como eu falei, todo diafragma rompe, né? E se o Uhum. diafragma romper, o fluido que está sendo bombeado, ele vai entrar em contato com a parte pneumática. Então, essa parte pneumática é desejável, né, e aconselhável que ela seja resistente à corrosão ou resistente quimicamente ao fluido bombeado. Então, vamos imaginar que eu tenho uma bomba plástica. Aqui é uma bomba metálica, mas vamos imaginar que todo esse corpo em contato, as câmaras de bombeamento, a parte em contato com o fluido seja plástico. Então, se eu tiver uma bomba com o corpo plástico, mas essa câmara for em alumínio, por exemplo, Hum. e eu estiver bombeando, por exemplo, soda, e romper o diafragma, a soda vai destruir essa câmara de ar rapidamente, tá? A E, mesma coisa um ácido clorídrico, por exemplo, tá? e a câmera, trocar um diafragma, imagino que seja infinitamente mais barato que trocar uma câmara de ar. Exatamente, exatamente. Esse é um aspecto, né? E, e é desejável também porque, se você soubesse, percebesse, né, o momento em que o diafragma rompe, você poderia fazer uma intervenção, né? Mas muitas vezes ou você não percebe, né? Uhum. E, ou você não pode parar, tá? Uhum. Então, esse contato entre o bloco central ou a câmara de ar com o fluido bombeado, ele ocorre por mais tempo, tá? E, consequentemente, o efeito danoso pode ser maior, tá? Ok. Então, aqui é uma outra visão, né, do que é o bloco central. Aqui, nesse caso, nós temos um bloco central em uma peça única, né? Eu tenho a válvula pneumática aqui o miolo, o eixo, o pistão interno, tá? Os dois diafragmas em azul. Então, se romper, né, o diafragma, o fluido vai entrar na parte pneumática, tá? Ok. Bom, o segundo aspecto que eu falei, né, foi o material dos diafragmas. Então, aqui dá exemplo de alguns materiais, né, e as suas características. Logicamente, existem tabelas de compatibilidade química, né, Uhum. desses materiais, tá, com, com o que você está bombeando, tá? Agora, além do aspecto se aquele material em si é resistente quimicamente, né, ao que você está bombeando, existem outros aspectos que influenciam na vida do próprio diafragma, tá? Que aspectos seriam esses? Bom, o formato desse diafragma, tá? A Tá. espessura desse diafragma, como é o desenho desse diafragma, de maneira que ele seja mais resistente à fadiga, né? Um outro aspecto, além da resistência química, seria o que? A temperatura de bombeamento. Então, essa temperatura pode influir tanto na resistência química do material do diafragma, quanto na fadiga. Outro aspecto também é a abrasividade, né? Se o fluido é abrasivo, eventualmente pode ter um impacto na vida do diafragma, tá? Então, basicamente, que fatores eu consideraria, tá? Uhum. O material, tá? Que Certo. ele é construído, a temperatura de operação, Uhum. o formato, né, desse diafragma, a forma, se ele tem reforços ou não, o ritmo de pulsação, tá? Uhum. Que essa bomba, porque isso vai ter impacto total na fadiga, né? Na resistência à fadiga, tá? E quantas horas você vai operar por dia, né? Certo. Então, operar é a bomba efetivamente ficar ligada, né? Então, uma, Não é quanto tempo ela fica disponível para não, operação. é ligada pulsando, tá? Certo. Então, esses são fatores a se considerar. Então, na hora de comparar, não é só comparar
se o material do fornecedor A é igual ao do fornecedor B. A gente precisa analisar, bom, deixa eu ver o desenho do teu diafragma. Tá? Deixa eu ver tua bomba, quanto ela desloca em litros por pulsação, porque se ela deslocar mais litros por pulsação, ela vai pulsar menos e, consequentemente, a vida, a fadiga vai ser maior. Legal? Legal. Bom, aqui uma outra tabela, tá? Então aqui do lado esquerdo, né, os materiais de diafragma. Aqui está em inglês, tá? Mas a coisa não é 0 e 100%, né? Ou branco e preto. Existe o cinza aí no meio. Então não é o caso de ou é compatível ou não é compatível, tá? Os extremos, né? Existe uma zona intermediária, tá? Às vezes ele pode ter sofrer um ataque moderado, né? E às vezes a diferença de custo compensar, né, essa menor vida, a diferença de custo do diafragma, tá? Aqui são outros aspectos, tá? A se considerar, né? Então, por exemplo, borracha nitrílica, o EPDM, o Hytre, o neoprene, o Teflon, o santoprene, tá? Então aqui logicamente a B e C é alguma coisa relativa, né? Então, o preço relativo está um em relação ao outro, tá? E onde o A é o melhor preço. Exatamente, deu o investimento inicial maior, tá? Aqui a vida, né? Com relação à fadiga, tá? Então, o quanto dura em milhões de pulsação cada um desses diafragmas. Aqui a resistência que ele tem à abrasão, tá? Então, a gente vê, por exemplo, o Teflon é ruim para abrasão, porque muitas vezes se for um abrasivo, um sólido fino, né? Como o Teflon é um plástico, então o diafragma ele tende ou melhor, o abrasivo, esse pó, ele tende a colar, né? Tanto na esfera quanto o assento, se ele for de Teflon, e no próprio diafragma, muitas vezes, tá? Então, a própria esfera se torna um elemento de abrasão, né? Aqui a resistência química, tá? Aqui os limites de temperatura e tanto o mínimo quanto o máximo, tá? Então, como eu falei, além do material em si, a gente precisaria considerar esses aspectos. Como é o desenho do diafragma, tá? E quantos litros a bomba desloca por pulsação. Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também, tá? Com mais detalhes. Bom, eu havia falado sobre a forma do pistão, né? Do pistão externo. O que seria esse pistão externo? Bom, você tem o eixo aqui, que interliga os dois diafragmas. Na parte do ar, existe uma peça chamada pistão interno, né? Pode ter outros nomes, tá? Mas a função do pistão interno, dos pistões, é prender o diafragma no lugar, né? Prender o diafragma no eixo. Então, você tem um pistão interno que fica do lado do ar e um pistão externo que fica do lado do líquido. Então, muitas vezes o que acontece, se eu tenho um fluido que contém sólido, esse sólido decanta, tá? Esse sólido pode se acumular aqui nessa área do pistão e danificar a bomba na hora da partida. Ou pode se acumular aqui e provocar um efeito abrasivo, né? De desgaste no próprio diafragma. Tá? Ou, como eu falei, no caso de sanitariedade, né? Você vê que aqui é um ponto de difícil limpeza, tá? Mesmo que você faça um CIP, dependendo da situação, é uma área que você pode ter acúmulo e de difícil limpeza. Por isso existem as opções, né, desse pistão, esse pistão ser integral ao diafragma. Ele está dentro do diafragma. Tá? Então, esse é um aspecto também importante a considerar, dependendo, logicamente, da situação, da aplicação. Tá? Um outro fator
que eu mencionei como principal é o consumo de ar, tá? Tomar uma água. Aqui eu tenho uma curva típica de uma bomba pneumática de duplo diafragma. Eu tenho aqui do lado esquerdo a pressão de descarga. Pressão de descarga em bar, tá? Certo. Ou pés de coluna de água, ou PSI, tá? 3 escalas. E aqui eu tenho a vazão em galões por minuto ou litros por minuto. Isso considerando um fluido com uma viscosidade similar à água, tá? Certo. Bom, essas curvas em azul são as curvas de vazão e pressão da bomba. A curva de performance da bomba, tá? Dependendo do ar de alimentação da bomba. Então, se eu estou alimentando a bomba com ar comprimido a 120 psi, a curva é essa daqui. Se eu estou alimentando com 100, a curva é essa daqui. Com 80, a curva é essa daqui, tá? A curva de performance, tá? Onde eu vou determinar a vazão da bomba, tá? Então vamos imaginar que o ar disponível no ponto em que a bomba está instalada eu tenha 80 psi de ar. Tá? Se eu tenha uma pressão de descarga de 3,5 bar, 3,5 kg. Então eu trago essa linha vermelha, né, até encontrar a curva azul em 80 psi e desço. E eu vou ler a vazão da bomba, que vai dar algo como 64 galão por minuto, né? Que deve dar uns 240 litros por minuto. Tá? Tá claro? Tá claro. A pergunta quando se define esse ponto de operação, é considerado alguma folga para cima ou para baixo? É necessário isso, Fred? Depende. Depende do caso, né? Se for uma dosagem, depende. Não. Porque é raro você precisar que a bomba dê 3,5 ou 220 galões por minuto, se ela der 219, puta, algo vai acontecer. Ou se ela der 220... Não. Incorpora um range de operação. Isso. Toda bomba permite, ou toda aplicação permite, em menor grau ou maior grau, uma certa flutuação em termos de vazão, tá? A não ser que seja uma dosagem muito precisa, tá? Mas que não é o caso de aplicação, tá? Para bomba pneumática de duplo diafragma, tá? Porque muita gente confunde dosagem com variação de vazão, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Perfeito. Porque essa vazão também é aquilo que eu falei, nós estamos considerando o fluido como com uma viscosidade igual da água, né? Então, se ele for um fluido mais viscoso, essa curva muda, existem fatores para essa correção, e dependendo de como é a condição da sucção, né? Porque se a sucção, a pressão na sucção não for suficiente para preencher a câmara de bombeamento adequadamente, a bomba não vai deslocar aquela quantidade de litros por pulso e, consequentemente, não vai dar vazão, tá? É isso. Bom, nessa curva, então, eu mostrei como você determina a vazão que a bomba vai fornecer, né? Em função da sua pressão de descarga e em função da tua disponibilidade de pressão de ar, tá? Agora vamos ver qual seria esse consumo de ar. Então, o consumo de ar, ele é determinado nessas curvas aqui, que seria um pedaço de parábola com a boca para cima, essas curvas em preto, tá? Então, eu tenho a vazão
entre parênteses em SCFM, tá? Que é pé cúbico por minuto, e entre colchete em normal metro cúbico por hora de ar comprimido. Então é importante, muitas vezes se esquece disso, que a bomba, para dar vazão, ela precisa que o ar tenha uma determinada pressão e uma determinada vazão, tá? Não basta só pressão de ar, tem que ter as duas coisas juntas, tá? Então a pressão vai determinar a força, né? Necessária para empurrar o diafragma, vai. À medida que eu tenho uma contrapressão, que é a pressão de descarga, né? E o consumo ou a vazão de ar vai determinar o ritmo de pulsação. Então, se eu não tenho vazão de ar suficiente, a bomba não vai conseguir pulsar no ritmo necessário para dar a vazão, tá? Certo. Bom, nesse caso especificamente, né? A curva está se encontrando aqui. Então, eu precisaria de uma vazão de ar de 60 pés cúbicos por minuto. Se a minha curva, por exemplo, tivesse aqui, tá? Por exemplo, esse ponto aqui, eu precisaria, ó, teria uma curva aqui, né? Passando entre os 60 e 40, eu precisaria de 50 SCFM, tá? Aqui, né? Tá? E uma pressão de ar de uns 70 e poucos, né? Ó, teria uma outra curva passando aqui, uma pressão de ar de 70 e alguma coisa PSI. Ô Fred, e assim, pelo que eu estou entendendo, essa é uma curva, é algo de uma marca específica. Isso, Sim. obviamente, não se replica em todas, Não, né? Essa curva não. aí De um pode ser que fabricante. o consumo de ar. É de um fabricante para um tamanho, para um material de diafragma, tá? Para uma. Então, existe uma curva para uma bomba plástica, existe uma curva para uma bomba metálica, tá? Porque o desenho da bomba em si é um pouco diferente, tá? Então, você tem mais facilidade de o fluido entrar ou não, menos perda de carga interna e por aí vai, tá? Então, as curvas de bombas de uma de fabricantes, ou de bombas de 1 polegada, elas são semelhantes, mas não são idênticas, tá? E podem ter muitas diferenças aí, principalmente em termos de consumo de ar comprimido, tá? Um outro aspecto que muitas vezes não está aparente, tá, nas curvas, tá? Aqui uma outra visão, aqui eu tenho uma bomba, por exemplo, com corpo metálico, né? Rubber fitted seria o diafragma em um elastômero, né? Diafragma de borracha, tá? Que normalmente com borracha você tem uma capacidade de aspiração melhor, tá? Do que uma bomba com teflon, porque a vedação da esfera e assento é melhor, e muitas vezes também porque com diafragma de teflon tem um eixo mais curto, então o diafragma ele desloca menos litros por pulso, tá? Mas um aspecto aqui importante, ó, então como eu falei, né, a vazão, pensando em bombear, foi determinada considerando o fluido com uma viscosidade de água, né? E aqui informa o máximo tamanho de sólidos permitido, que é justamente a esfera, quando ela sobe, né? Ela permite o espaço entre a passagem entre o assento e a esfera para o fluido sair, vai permitir que passe, nesse caso aqui, um sólido de até 4,8 milímetros, tá? Então, um sólido maior, ele travaria, né, se assento é a esfera, ou não passaria, ficaria na câmara de bombeamento. Tá? O assento da esfera, e a esfera é o lugar onde determina-se o tamanho do sólido compatível, aceitável. Normalmente sim. Tá. Normalmente sim. Tá? Existem outras construções, não só assento em esfera e... ou melhor, esfera mas no lugar de uma esfera tem um flap, tá? Uma portinhola, né? Ou bico de pato, existem outras opções aí. Bom, aqui mostra também a altura de sucção da bomba, tá?
que é isso? Se a bomba não tiver afogada, ela tem que succionar, o nível do líquido está abaixo, por exemplo, de 5 metros. Isso é com a bomba seca e aqui com a bomba molhada, tá? Bomba seca e bomba molhada seria o seguinte, bomba seca é na primeira, assim que você liga a bomba, se a própria bomba e toda a tubulação, né, estiver cheia de ar, tá? Aí depois de uma certa escorva, né, se a bomba tiver um pouco de fluido dentro dela, e aí ela já consegue aspirar de 8 metros, tá? Mesmo que você não tenha uma válvula de pé, tá? No fundo da tubulação. E aqui é uma válvula para impedir que o fluido retorne para o tanque, no caso de sucção. Aqui isso é um aspecto importante, ó. O deslocamento em litros por pulsação, tá? É um aspecto importante para determinar a capacidade de aspiração e principalmente a vida do diafragma. Então aqui, ó, eu sei que essa bomba desloca 1,02 litros por pulsação. Então vamos imaginar que eu quero uma bomba para 100 litros por minuto. 100 litros por minuto dá 6 metros cúbicos por hora. Então, se eu dividir 100 litros por minuto por 1 litro por pulso, eu vou chegar a 100 pulsações por minuto. Tá? 100 pulsações por minuto. Se essa bomba for trabalhar 1 hora por dia, eu vou ter 6.000 pulsações por dia, correto? 60 minutos vezes os 100. 6.000 pulsações por dia. Se eu considerar que esse meu diafragma dure 6 milhões de pulsos, tá? Eu vou ter 1.000 horas de operação ou 1.000 dias de operação. Então, esse diafragma, teoricamente, duraria 3 anos, se a bomba durar 1 hora, se a bomba operar 1 hora por dia. Tá? E se nenhum sólido romper, ou se nada romper, já foi. Isso, se não houver algum fator ou outro fator não previsto aí, tá? Ou outros aspectos, como temperatura, abrasividade, enfim. Tá? Isso é teórico, tá? É resistência do material à fadiga, tá? Sem considerar nenhum outro fator, como pressão, como abrasividade, temperatura e por aí vai, tá? Então, esse é um fator muito importante a se considerar, tá? A vida do diafragma e o consumo de ar. E o consumo de ar, porque muita gente fala, eu tenho compressor sobrando, eu tenho ar sobrando, tá? Mas não é bem assim, né? Para gerar esse ar não vem do nada, ele vem de um compressor. E manter a energia elétrica consumida por esse compressor. Isso, esse compressor ele não vai ficar, logicamente, continuamente ligado. Você pode ter, e normalmente tem pontos de consumo, outros pontos de consumo na fábrica que podem até consumir muito mais que a bomba, ou que as bombas, né? Mas, de qualquer maneira, essa energia não vem de graça. Você tem um motor elétrico que aciona esse compressor. Então, se você fizer a conta, né? Dá facilmente, existem fórmulas, tá? Para transformar esses pés cúbicos por minuto, né? Esses normais metros cúbicos por hora de ar, em quilowatt. E daí... Tá? Em quilowatt e considerando já uma eficiência do compressor. Então é muito fácil transferir esse SFM para quilowatt e quanto custa o quilowatt-hora. Ou seja, quem pretende ou vai adquirir uma bomba pneumática tem como saber qual vai ser o custo nominal de operação desse equipamento ao longo de um certo período. É isso. Mesmo que ela não saiba exatamente, que você não consiga saber, porque
num dia a bomba possa trabalhar mais horas ou menos horas, né? Certo. Mas dá para ter uma ideia, tá? Uhum. Pô, dá para ter uma ideia, essa bomba vai A ficar título de ligada comparação, não é? a Para título poder. comparativo. Isso. Porque vai ser comparativo, né? Eu vou comparar a marca A com B. Uhum. Então, considero, essa bomba vai ficar operando ligada 2 horas por dia, mesmo que seja 10 minutos, depois para meia hora, depois opera mais 20 minutos, depois para 3 horas. Tá, mas dá para ter uma ideia de quanto tempo ela vai ficar ligada no total por dia e facilmente se fazer essa conta. Opa, peraí, essa bomba tem um custo inicial de 10 mil reais, a outra custa 5 mil reais, só para facilitar, tá? Aparentemente é muito mais barata, mas pode consumir, custa 5 mil reais, mas pode consumir 3 vezes mais que isso só de ar comprimido Tá. por ano, Ô, Frederico, tá? agora você me falando tudo isso, tudo parece muito relevante, algo que não havia, né? Imagino que, como muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, não imaginavam, né, essa série de questões a serem consideradas. Mas me colocando no lugar de alguém que vai comprar uma bomba pneumática e nem sempre tem os conhecimentos necessários, né? Muitas vezes a gente está falando de alguém que deve comprar uma série de outros equipamentos. Sim. O bomba não é o mundo dele, nem ele tem a obrigação de Exatamente. conhecer, né? Mas E como é que vai se certificar de que estão fazendo essas contas corretas para ele? Como que é? Você não, recomenda? isso você pode pedir por essas informações. Você pode pedir, pô, deixa eu ver a sua curva de performance, deixa eu ver quanto a tua bomba consome de ar e fazer você essa análise, ou pedir essa análise. Vou pedir essa análise. Exatamente. Tá. E é bem simples, tá? É que muitas vezes é aquela coisa que a gente estava falando, muitas vezes se subentende, né, que bomba é tudo igual. Uhum. Ou por achar a bomba uma coisa assim, irrelevante, né? Certo. É, ou por desconhecimento, tá? Uhum. Ou por ser mais fácil, não levar em conta isso e ser mais fácil em todos os aspectos, decidir pelo custo inicial, né? E a gente está muito habituado a fazer isso com tudo, né? A gente procura sempre o mais barato. Não com Tá? carro, né? É, é, não com carro. Mas é a mesma coisa, vai. Carro, o que que acontece? Quando você vai comprar um carro, o que que você analisa? O investimento inicial, logicamente, que é importante, consumo de combustível, que no caso da bomba pneumática é o quê? O quanto ela consome de ar. Certo. Tá? O que mais você analisa? O custo de manutenção, Uhum. que é como o quê? Pô, quanto tempo dura o seu diafragma? E a sua esfera? E seu assento? E seu sistema de ar? Quanto custam as peças? Qual a disponibilidade de peças? Tá. E a Tá? disponibilidade de peças tem muito a ver Exatamente. de quem está fornecendo aquilo, né? Exatamente. Porque Para hoje ter todo condições. mundo parece igual na internet, mas não é, né? Uhum. É, é, que mais? Outro aspecto. Pô, que riscos eu corro quando eu compro um carro? Pô, e se esse carro me deixar na mão de noite? Que a mesma coisa seria com relação à bomba, né? O quão confiável é essa marca, tá? Uhum. Apesar das qualidades hoje, aquilo que eu falei em termos de qualidade estarem bastante similares, Uhum. existem diferenças, E tá? qual suporte você tem também, né? Eu Qual imagino. suporte? Isso, Em nível nacional, né? De repente, em algumas regiões do Brasil, exatamente, você tenha dificuldades exatamente, extremas, né? exatamente. Então, por isso é importante. Eu acho que cabe a nós, né, fornecedores de bomba, alertar os consumidores para esses pontos, né, que eu acabei de falar. Independente Tá? de qualquer coisa, é importante que Isso todos. aí. Agora, quem decide o que vai fazer com isso é o cliente. Uhum. A decisão é dele, se ele vai considerar analisando ou escolhendo o fornecedor para o menor preço inicial ou não. Aí a gente não pode influenciar, mas a decisão é dele. Tá? Agora, é nossa obrigação alertar. Basicamente é isso. Então, recapitulando, putz, Tá? o que seria?
verifique o quanto desloca a sua bomba em litros por pulsação, porque isso vai ter impacto principalmente na vida do diafragma. Verifique não só o material do diafragma, mas compare também desenhos de diafragma, tá? Compare também material do miolo ou da parte pneumática da bomba, porque se o seu fluido o seu diafragma romper, esse fluido vai entrar na parte pneumática, tá? Então, legal, leve em conta o custo inicial, mas faça uma análise ao longo do tempo para somar isso, o custo de operação e os riscos que você corre, tá? Que muitas vezes é mais difícil medir, mas vale a pena correr o risco por essa diferença de preço? É preciso pensar, às vezes, no longo prazo também.